Olá, hoje meu grupo vai apresentar sobre dois fenômenos de transporte que estão relacionados à transferência de massa. O grupo é composto por Agripino, Laís, Lucas, Melice e Rafaela. Fazendo uma breve introdução sobre o que será abordado durante a apresentação, a transferência de massa ela é essencial em processos industriais, biológicos e naturais, ocorrendo sempre que partículas se movem de uma região para outra. Entre os principais mecanismos estão a difusão e a convecção. E durante o trabalho a gente vai apresentar experimentos que demonstram como esses processos funcionam a partir da temperatura e de forças externas, como elas influenciam essa sua eficiência. Bem, primeiramente, para entender um pouco sobre o que é a transferência de massa, a transferência de massa ela é o processo do transporte onde existe a migração de uma ou mais espécies químicas em um meio, podendo ser sólido, líquido ou gasoso. Isso se dá devido a gradientes de concentração de temperatura ou pressão. A transferência de massa ela é fundamental em diversas áreas, como a engenharia química, a biologia e a física. Isso porque ela é essencial no processo de separação de misturas, troca de calor e transporte de substâncias em sistemas vivos e industriais. E dentro da transferência de massa, a gente tem dois principais mecanismos, que é a difusão e a convecção, que vai ser abordado mais na frente, a explicação de cada um. Eu me chamo Lucas e adentrando agora nos processos de transferência de massa, temos primeiramente o processo de difusão, que é um processo em que há o transporte de partículas em função do gradiente de concentração. Mas o que seria esse gradiente? Ele é basicamente a variação da concentração de uma substância entre dois pontos de um meio e que indica a intensidade e direção do movimento das partículas. E esse gradiente ele faz com que as partículas se movam de regiões com a maior concentração para as regiões com menor concentração, até que essas concentrações se igualem. E quanto maior o gradiente, mais intensa será o processo de difusão. E esse processo de difusão, ele também pode ser influenciado pela temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas também aumenta. E esse aumento na agitação molecular resulta em uma maior taxa de colisões e, consequentemente, uma difusão mais rápida. Esse coeficiente de difusão é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, se a temperatura for alta, o processo de difusão acontece mais rápido, mas isso também se aplica ao caso contrário. Se na situação for encontrada uma temperatura muito baixa, o processo ele é mais demorado. Oi, meu nome é Melice e seguindo a apresentação do nosso trabalho, a gente tem outro mecanismo de transferência de massa, que seria a convecção, que é quando ocorre devido ao movimento de um fluido, seja ele líquido ou gasoso, e nela há um transporte de partículas ou substâncias de uma região para outra. E esse movimento é facilitado pelo movimento do fluido. E, e ele pode ser tanto na convecção natural quanto a convecção forçada. O que seria essa convecção natural? Ela ocorre quando o movimento do fluido é causado por diferenças de densidade e são normalmente provocadas por mudança de concentração ou também de temperatura. Já na forçada, ocorre quando um agente externo, pode ser uma bomba, um ventilador, provoca o movimento do fluido. E o transporte de massa, nesse processo forçado, ocorre de maneira mais eficiente devido ao controle de fluxo. Agora a gente vai ver dois experimentos detalhando melhor a difusão e a convecção. Pronto, aqui no experimento 1 a gente tem um processo de difusão, que o objetivo é demonstrar como a difusão ocorre e como a temperatura influencia no processo. Olá, meu nome é Rafaela. Eu vou fazer um breve experimento sobre difusão. Então, como foi falado anteriormente, a difusão é o movimento natural de partículas de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração.
ocorrendo até que o sistema atinja um equilíbrio. Para nossa prática, vamos utilizar dois copos ou dois recipientes transparentes. Eu estou utilizando um corante alimentício da cor rosa, mas pode ser qualquer tipo de corante alimentício ou até mesmo um chá para poder fazer a infusão. Desses chás que soltem mais cor, por exemplo, um chá de hibisco. No recipiente A será colocado água quente e no recipiente B será colocado água gelada. Então, vou colocar aqui. Olha a diferença de como ele se espalha. Bom, os dois aqui já conseguiram concluir, mas como foi observado, que instantaneamente, ao ser colocado na água quente, ele se dissolveu assim que entrou em contato, enquanto demorou um pouco mais e ainda nem dissolveu totalmente na água fria. Olha. Por questão que a diferença da velocidade da difusão entre os corpos está relacionada à energia térmica. Em temperaturas mais altas, como na água quente, as partículas de água possuem mais energia cinética, ou seja, movem-se mais rapidamente. Bom, isso facilita a movimentação e a colisão das partículas do corante com as moléculas da água, acelerando o processo da difusão. Já na água fria, onde há menos energia térmica, as partículas movem-se lentamente. Pronto, a seguir teremos um experimento 2, que será o experimento onde será exemplificada a convecção natural e a convecção forçada. E o objetivo é demonstrar a transferência de massa por convecção natural e forçada. Na convecção natural, veremos o experimento a seguir, que é um becker com água gelada e o azul de metilene. Abaixo desse temos uma fonte de calor para acelerar um pouco o processo, e ao entrar em contato com a água, o azul de metilene ele vai criando essas linhas de convecção, né? E em poucos segundos ele começa a fazer a transferência de massa, tá? Do soluto para a solução. Vemos que com o passar do tempo ele vai ficando homogêneo, a mistura homogênea, o azul vai se diluindo na água, fazendo por isso aí a transferência de massa, né? Transferência de massa natural. E agora veremos a convecção forçada, que mais uma vez, colocando o azul de metilene na água gelada, a convecção forçada ela se dá por uma fonte externa para acelerar essa transferência de massa. Usamos aí uma proveta de vidro para acelerar, mexer o soluto e a solução e se tornar a solução homogênea o mais rápido possível. Pronto, e fazendo uma análise a grosso modo dos experimentos, esse tipo de transferência de massa, elas se diferenciam pela causa de origem de cada um. A difusão é um processo mais natural e que ocorre quando há diferença de concentração entre as substâncias, e já na convecção envolve o transporte de massa de um fluido quando há um gradiente de temperatura no sistema ou pela ação de alguma fonte externa ao meio. Nossa apresentação finaliza por aqui e é isto.